Brasil TVT, a gente continua. Agora vamos falar de economia. A gente vai ter o prazer de conversar agora com a economista ligada à Unicamp, especialista também em economia social e do trabalho, também militante da Consulta Popular. A gente vai falar com a Irina Cador. Já temos o nosso contato. Olá, Irina, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Fico feliz de conversar com vocês nesse domingo tão gelado. Iriana, tudo bom, Iriana? Eu queria começar perguntando para você a questão do teto de gastos, né, que é um embate que está acontecendo agora entre quem acha que o teto de gastos deve permanecer e quem acha que ele deve acabar. Qual que é a opinião de você? Qual a sua opinião? Por que você defende? Eu já entendi que você defende o fim do teto de gastos, né? Por que você defende o fim do teto de gastos? Eu acho que qualquer economista que tenha o mínimo de comprometimento com esse país defende intransigentemente o fim do teto de gastos, né? Porque eu acho que chegou um momento em que é chegada a hora, mais do que nunca, da gente reaver as contas com as decisões de política econômica que vem sendo tomada desde 2015, né? Se não os dados, os indicadores sociais do mercado de trabalho, do aumento da pobreza, de um ritmo de crescimento do produto nacional estagnado, não foram suficientes até aqui para a gente reconsiderar, né, uma regra fiscal do teto dos gastos que foi implementada em 2015, talvez a chegada do coronavírus aqui e a necessidade extrema do aumento dos gastos e a impossibilidade de dar respostas orçamentárias até para os aliados do governo, do atual governo, talvez seja suficiente para colocar esse debate mais escancarado do que nunca. Então, nós estamos passando por um difícil momento econômico, né, que ia chegar a hora menos horas, mas ele foi acelerado pelo processo da pandemia do coronavírus. Então, a gente precisa, para sair ou para reverter as péssimas estimativas, por exemplo, de queda do PIB de 8% a 10%, né, de um aumento do desemprego que pode chegar a 20%, né, é fundamental que o governo retome para si os investimentos públicos, uma política ampla, anticíclica, né, de obras, de políticas sociais, de distribuição de renda, políticas de manutenção do emprego, e que são impossibilitadas com a vigência do teto dos gastos, que põe limites, né, às despesas públicas. Então, a gente tem esse momento duas saídas. Ou a gente mantém o teto dos gastos, né, que corresponde aos anseios, sobretudo, dos setores do mercado financeiro, né, e aí a gente, com certeza, estará fadado a colher perspectivas sociais e econômicas mais devastadoras possíveis, ou a gente luta para revogar o teto dos gastos e permite que o Estado haja a altura que for necessária para dar respostas no âmbito econômico e que, de fato, ampare a nossa população nesse momento de maior fragilidade. Iriana, deixa eu fazer um complemento de pergunta. Desculpa, Rafa, deixa eu fazer um complemento. Outro dia, o ministro Guedes comentou que as finanças do Estado são iguais às finanças da casa. A gente não pode gastar mais do que a renda da casa. Isso corresponde à verdade? Não, isso é um absurdo. Inclusive, ele é acompanhado geralmente com frases bem machistas, né? A dona de casa cuida das finanças domésticas e o Estado funcionaria desse jeito. Não, não é. Primeiro porque o gasto do Estado é diferente de um gasto doméstico. O gasto do Estado, ele tem efeitos multiplicadores, ou seja, à medida que o Estado gasta, esses gastos retornam para o orçamento do Estado, seja pela via dos tributos, né, ou seja pela via da manutenção do dinamismo econômico. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que o Estado e a economia brasileira, ela é soberana na sua própria moeda.
Ou seja, à medida em que há necessidades de gastos, né, ou de despesas públicas, a gente não é que nem uma família que não tem possibilidades de orçamento. A gente pode emitir moeda ou emitir títulos da dívida pública, né? A gente tem outras ferramentas, né, de financiamento. Então, é diferente de uma família que chega num limite, por exemplo, orçamentário, né, até com relação aos seus empréstimos, à medida em que vai tomando empréstimos e não consegue pagar. Essa não é uma situação que se iguala às finanças públicas, né? O governo, o Estado e o orçamento público sempre têm possibilidades de financiar. E, à medida em que vai fazendo investimentos públicos em setores estratégicos, né? Por exemplo, como a gente viu nos anos 2000, obras como o Programa de Aceleração do Crescimento, ou política de distribuição de renda, né, ou investimentos em saúde e educação, se forma um dinamismo econômico que, inclusive, permite que o orçamento seja superavitário, consiga arrecadar muito mais do que gasta. Iriana, boa noite. Eu primeiro quero pedir desculpas, eu te chamei de Irina, 1000 perdões. Iriana, nessa linha, eu quero te perguntar sobre... Existem dois mantras que Paulo Guedes repete incessantemente, né? A política de rigor fiscal, teto de gastos e venda do patrimônio público, privatização das empresas públicas, dizendo que elas são ou ineficientes ou são cabides de emprego. Eu queria que você comentasse ou falasse sobre os riscos estratégicos para o país da venda dessas estatais. Por exemplo, a Petrobras vem nesse processo de fatiamento, de entrega das suas empresas. Guedes começa a aventar essa possibilidade também com a Caixa Econômica Federal, sem falar da Eletrobras. Queria que você falasse sobre os riscos que o país passa a correr caso seja concretizada essa política de entrega do patrimônio público brasileiro. É, inclusive, contraditório, né? Porque, vejam vocês, à medida em que se fala que é um problema fiscal, ou seja, nós temos uma deterioração das contas públicas, estamos gastando mais do que a gente arrecada. Não faz sentido a gente empregar importantes fontes de financiamento do Estado, que são o funcionamento dessas empresas, ou seja, o caixa dessas empresas é ativo do Estado, é fonte de receita do Estado. Num primeiro momento, pode até parecer uma coisa que seja a solução dos problemas. Vamos vender uma estatal e aí, num curto período de prazo, nós vamos ter um superávit, porque essas empresas, a venda delas vai gerar um recurso. Mas, a longo prazo, a gente deteriora essa possibilidade de receitas contínua, né, permanente. Então, isso é anacrônico com o fato da gente ter fontes, né, sustentáveis de financiamento. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Então, desvenda a real motivação desse discurso. Porque a questão não é vamos vender por causa de um problema fiscal, ou seja, porque estamos com as contas descontroladas, deficitárias. Eu acho que desde 2015, se retomando um projeto que havia sido deixado no começo dos anos 2000, que é a desresponsabilização do Estado, ou seja, o enxugamento do papel do Estado, tanto enquanto agente de desenvolvimento nacional, através do investimento público, ou quanto, né, um ente responsável pela manutenção das condições de vida do conjunto da população brasileira. Então, eu acho que esse governo ele tem se colocado prontamente no sentido de jogar para o setor privado a gestão da economia, dos setores estratégicos, das políticas sociais, né? Então, eu acho que essa questão da privatização, aliado com o discurso de que esse terrorismo econômico, de que o Estado está quebrado, e que não está quebrado, né? E de que é insustentável o Estado agir, ele, na verdade, é um terrorismo econômico que visa justificar que o Estado tem que se responsabilizar, que ele tem que se enxugar, que ele tem que ter um papel menor e que quem deve ser o responsável pela manutenção do dinamismo econômico é o mercado. Só que, vejam vocês, o mercado não vai fazer isso. Desde 2015, nós estamos estagnados, não há retomada do investimento, há fuga de capitais, os investidores só investem através de perspectivas que vão ser rentáveis para eles.
Se a gente tem um mercado interno absolutamente deteriorado, taxa de desemprego recorde, as pessoas não têm dinheiro nem sequer para comprar comida, né? Por qual motivo as pessoas investiriam, né? O mercado investiria, se sentiria motivado a investir. Então, não faz sentido algum e a privatização só vai sedimentar os problemas que a gente vem enxergando desde 2015. Eliana, o CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ele indicou que houve uma criação de 131 vagas de emprego, carteira assinada em julho agora. Isso indica uma retomada de crescimento? O que significa isso, esse crescimento do emprego? Olha, eu vou só para a título de ilustração, nos 7 meses até aqui, no acumulado, a gente perdeu cerca de 9 milhões de empregos, né? Ou seja, 131 mil não é nem cócegas diante do que a gente teve de deterioração dos postos de trabalho. Na minha opinião, isso não significa uma retomada da economia. Eu acho que a gente teve um tombo muito grande, né? E é natural que, à medida em que vai abrindo a economia, alguns postos de trabalho passem a serem estruturados. É preciso ver que tipo de trabalho é esse, qual é a remuneração, porque me parece que é na indústria de transformação e na base da pirâmide salarial. Mas por que eu estou dizendo que eu acho que não é sinal para ser comemorado? O primeiro é porque há uma perspectiva de que até o final do ano a gente tenha mais um boom de demissões. Ainda estamos sob a égide da MP 936, né, que é aquele programa que permite a redução dos contratos, né, a suspensão dos contratos, e que era subsidiado pelo governo a partir da faixa de rendimento do desemprego. Tem cerca de 16 milhões de empregados estão protegidos pela MP 936, ou seja, metade do mercado de trabalho formal hoje está protegido pela MP 936. A questão é o seguinte, até o final do ano, se a economia não responder, né, não manter os fluxos da demanda, que pode ser prejudicado, por exemplo, com a extinção do auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial tem sido hoje uma fonte de dinamismo econômico que possibilita a demanda e, portanto, a estruturação do mercado de trabalho. Ou seja, se ela for extinta, muitas empresas vão necessariamente acabar fechando e esse desemprego pode ser maior. Então, eu acho que não é motivo para comemoração. Esse número ele é muito aquém do número de empregos que foram extintos, e à medida que as escolhas econômicas que vamos fazer agora podem ser determinantes para o aumento ainda maior do desemprego ao final do ano. Iriana, para a gente terminar, eu sei que a vida de economista não é fácil, mas eu quero um palpite seu para a próxima semana ou para o próximo período. Essa luta entre Bolsonaro e Paulo Guedes, quem você acha que vence? O Guedes continua tendo o cargo de ministro da Economia com essas políticas de restrição fiscal, ou o Bolsonaro vai abrir um pouco mais esse rigor fiscal para atender os interesses que a gente sabe que são muito mais eleitoreiros do que de preocupação com a população brasileira? Em um minuto, se é que é possível a gente falar em um minuto sobre um tema como esse. Eu acho que passa por a gente tensionar essas cisões, essas contradições no interior do governo. É de interesse do conjunto da população brasileira que se revogue a teto dos gastos, né? Isso diz respeito sumariamente às condições de vida das pessoas, a possibilidade de continuação de políticas públicas importantes, né? Eu acho que o Paulo Guedes, nesse momento, está numa encruzilhada, né? À medida em que agora vão entregar a lei orçamentária anual e que não consegue dar resposta nem sequer para as bases aliadas do governo que estão vendo o orçamento cada vez mais se deteriorar. Não passa por uma questão a economia está quebrada porque a gente gasta demais. A economia está quebrada porque desde 2015 a gente vem com taxas ridículas de crescimento, né? Então, não é pelo lado do ajuste fiscal, pelo corte de despesas que a gente vai ver nossa economia melhorar. É através da retomada do investimento público, né? E aí eu acho que é de interesse coletivo que a gente apresente que a saída se dá, sobretudo, pela revogação do teto dos gastos, e eu espero que
A gente, ainda que tenha essa contradição da possibilidade de interesses eleitoreiros do Bolsonaro serem atendidos, mas é importante que a vida da nossa população esteja em primeiro lugar. Quero agradecer a participação da Iriana Cadó. Iriana, qual é a ascendência, Iriana? A ascendência é uma loucura dos meus pais, não tem nenhuma motivação. Motivação ancestral. Quero agradecer a tua participação, a Iriana, que é especialista em economia social e do trabalho ligada à Unicamp, também militante da Consulta Popular, falando aqui no Brasil, TVT, sobre esse atual cenário e esse incerto cenário da economia brasileira.